Bom, continuando então, agora nós vamos falar um pouco sobre tabela dinâmica. Aqui é bem simples. Qual que é o conceito da tabela dinâmica? É não trabalhar com células fixas, ou seja, as células são variáveis. Você não vai colocar nenhum tipo de valor na célula que será alterada, você vai trabalhar apenas com a célula em si. Eu vou explicar isso. Nós temos os clientes, nós temos os produtos comprados por estes clientes, nós temos a quantidade, a unidade de medida, o valor unitário de cada produto, que isso sim tem que ser fixo, e o lucro que eu quero, que como gerente ou dono do estabelecimento, eu vou alterar aqui mesmo na mão, não preciso da ferramenta para fazer isso para mim. Ok? Então vamos lá. Eu preciso saber qual que é o valor de venda em cada produto. Então, nós vamos fazer o seguinte. É igual, sempre começando por igual, como eu já havia explicado anteriormente. Igual o quê? Eu quero a quantidade de cada produto vezes, abra um parênteses, a quantidade de cada produto vezes o valor unitário mais o valor unitário de novo. Por quê? Porque é dele que eu vou tirar o lucro. Mais o valor unitário vezes o G3, que é a célula do lucro, dividido por 100. Fecho uma, duas, três. Fecho três parênteses. Então, aqui é o seguinte. O que eu estou falando para o Excel? Para ele pegar o valor que está aqui na célula D3, multiplicar por o valor de venda, o valor unitário que está aqui na F3, mais ele mesmo com a porcentagem. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a somar de dentro para fora. Primeiro ele vai somar, ele vai calcular a porcentagem que é ele vai calcular a porcentagem do valor unitário. Depois ele vai adicionar ao valor unitário e vai multiplicar pela quantidade. É isso que ele está fazendo. Então, no caso, se eu vendi 5 com os lucros de 50%, ele já me calcula o valor. Vamos colocar aqui, ó. Eu vendi 1 com lucro, vamos colocar 10%, que fica mais fácil de visualizar. Com 10% de lucro, então ele já me dá este valor. Só que eu quero saber quanto que eu estou ganhando em lucro por cada unidade vendida. Então nós vamos lá. Igual a quantidade vezes, abre um parênteses, vezes o valor unitário, vezes, abre aqui de novo, vezes o lucro. Então, deixa eu fechar aqui de novo. Então ele vai começar a calcular de dentro para fora, sempre do núcleo para fora, ok? Então, se eu vendi uma unidade a 180,54 com 10% de lucro, eu tenho 18,5. Juntando, somando os dois, vai dar 198. Se eu quiser 50%, então 50% de lucro, eu tenho R$ 90. Se eu eu vendo 5 unidades. Então ele já calcula. Essa que é a sacada da tabela dinâmica. É eu mexer em apenas alguns campos. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Clica aqui, formatar células. Eu venho em borda, colocar aqui uma cor vermelha. Vamos colocar aqui, eu adiciono aqui, ele joga para os quatro cantos. Então eu venho aqui, clico com o direito, formatar célula. Vamos colocar esta cor, eu quero uma borda maior. Ok, então nós vamos mexer somente aqui, em mais nenhum lugar. E aqui, aquela sacadinha que eu falei, puxando aqui, nós temos o cálculo igual para todo mundo. E aqui eu só vou manusear esses dois campos. Quanto que eu vendi? 10 unidades. Quanto que eu quero de lucro? 60% de lucro. Ok? Aqui ó, você pode fazer isso também. Ó. Você pode
vir aqui, ó, soma, soma não, mostra qual que é a matriz que você quer, formatar célula, vem em número, moeda, você coloca aqui o símbolo da moeda, qual que é a moeda que você está trabalhando, e as casas decimais, que seriam os centavos. Vem aqui, ó, olha só que legal. Ele já joga aqui todo o valor já com um cifrão, tudo bonitinho. Ok? E aqui ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode incrementar um pouquinho mais essa tabela. Vou abrir aqui. Pode incrementar um pouquinho mais aqui, ó. Soma o quê? A matriz de quantidade. Eu tenho o total de quantidade vendida. Quero saber soma quanto que eu tenho em produtos. Eu quero saber soma quanto que eu tenho em lucros. Eu quero saber soma quanto que eu vendi já com os lucros obtidos. Ok? Então é bem simples, é bem facinho de mexer, parece difícil, mas não é. Esse é o conceito então da tabela dinâmica, que é trabalhar somente com células e não somente com variáveis e não com valores fixos. Como vocês estão vendo, eu trabalhei só com célula e não com valor fixo. Ok? Então aí fica aí a contribuição na parte de sistemas aí, empreendedorismo, por Rogerinho Freitas. Muito obrigado.